Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma noite, né? Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Samuel, né? É o que nós estamos estudando, né? A história de Samuel, como tudo aconteceu, desde de Eucana até a Samuel, né? Nós estamos na parte de Samuel, já falamos de Eucana, falamos de Ana, né? Falamos sobre onde foi para a arca, sobre aquela guerra crucial, falamos sobre várias coisas. E hoje nós vamos falar por que os israelitas, eles pediram, foram até Saul para pedir um rei para Israel. Como todas as outras nações tinham, eles queriam também ter um rei. Então, eles estavam desprezando aquele que o livrou eles, né, de muitas coisas, né, lá no Egito, daquela guerra crucial que teve, que ajudou eles a vencer os filisteus. Lembra que eu contei essa história? Então, agora nós vamos dar continuidade, nós vamos então para o capítulo 8, né? Ontem falamos sobre o capítulo 7, hoje nós vamos para o capítulo 8. E do capítulo 8 eu devo falar mais alguma coisinha além para andar um pouquinho mais depressa, o capítulo 9, e aí depois nós vamos dar continuidade às outras partes do livro de Samuel. Mas antes eu gostaria muito que você compartilhasse essa palavra, já compartilhasse com um amigo falando só, olha, Elizabeth vai entrar agora, vamos ouvir a palavra, né? A palavra que ela vem falando contando, nós estamos fazendo o estudo do livro de Samuel. E aí você convida essa pessoa, faz lá, compartilha com essa pessoa e convida ela para estar também presente aqui conosco, para a gente ir aprendendo todo mundo junto. Porque eu também aprendo com vocês. Eu não sou expert em nada não, estou aprendendo com vocês também. Como eu gosto muito de ler, eu gosto de aprender, então eu adoro ler. Principalmente coisas que prendem a minha atenção, sabe? Tem coisas que eu leio assim, não prende muito a minha atenção, eu deixo passar. Mas sabe como é que nós, seres humanos, são, né? A gente gosta de ler aquilo que nos prende a atenção, não só de ler, como ver, né? Assistir alguma coisa, algo que vai te chamar a atenção, aquilo que te chama a atenção, que te faz você ficar ali e querer aprender mais, não é mesmo? Então, eu gosto disso, eu gosto de coisas que me chamem a atenção. E aí, eu então quero dar continuidade a esse estudo com vocês. Gostaria muito que vocês prestassem atenção também, tá certo? Fiquem atentos, que é sempre bom a gente ouvir uma palavra e também transmitir essa palavra para alguém, né? Deus diz que nós devemos transbordar, passar aquilo que a gente sabe para outras pessoas, né? Tudo que a gente vem aprendendo, a gente deve ir passando para outras pessoas. Isso agrada ao coração de Deus e Ele vê se você é uma pessoa generosa ou não, tá certo? Ele vê se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que tem do bom perfume dele, que tem do caráter dele, né? Que Deus, o caráter de Deus é inigualável, né? Ninguém tem um caráter tão perfeito, tão digno de toda honra e de toda glória como o nosso Deus, não é verdade? Então nós devemos pelo menos procurar acertar, né? Procurar seguir em frente com ele. Tá certo? Então, compartilha essa palavra, tá bom? E você que tá chegando aí agora, né, novo aí, esse americano aí que mandou para mim uma bandeira americana, mas não se identificou para mim. Se identifica para mim, diz quem é você, qual o seu nome, de que lugar dos Estados Unidos que você está me assistindo. E aí a gente vai se entrosando aqui, vai se aperfeiçoando no assunto, tá certo? E a gente podemos conversar, né, algo mais, né, assim, em relação à palavra de Deus, e a gente vai se aperfeiçoando, tá bom? Se você quiser me perguntar alguma coisa que estiver ao meu alcance, que eu souber, com certeza eu vou passar para você, tá certo? Mas se identifica aí para mim.
Diz para mim qual o seu nome, de que cidade dos Estados Unidos você está falando comigo, tá bom? De que lugar dos Estados Unidos, tá? Porque você mandou só uma bandeirinha ali para mim, botou oi, como vai? E eu preciso saber quem é você. Vou bem, glórias ao Senhor, eu estou muito bem. Cada dia eu vou melhorando mais, porque Deus, Ele traz da luz dele para com a minha vida, e eu agradeço a Ele todos os dias pelo muito que Ele tem feito por mim e por aqueles que me rodeiam, tá certo? Então seja mais um, chegue mais, ficar aqui com a gente, tá bom? Para aprender mais conosco aqui. Eu não sei muita coisa não, eu tô aprendendo com vocês. E quem sabe você também não tem coisas assim bacanas para me ensinar, né? E a gente vai aprendendo um com o outro, tá certo? Então tá, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no meu canal, aperte aí na palavrinha inscrever, depois no sininho, na palavrinha toda já estará escrito. Convida também outras pessoas, outros amigos seus, parentes, não sei, alguém daí que você acha que está precisando ouvir uma palavra, tá certo? Então vamos dar continuidade. Então vamos lá para a palavra de Samuel, né? No primeiro livro de Samuel, onde nós paramos então no capítulo 8. Nós vamos seguir aqui no capítulo 8. Então eu vou ler para vocês, depois eu vou desenrolando, vou contando um assunto e aí vocês vão me acompanhando aí na Bíblia de vocês. Se vocês puderem, já tiverem com a Bíblia aí, vai me acompanhando, tá certo? Se não tiver, não tem problema, mas preste atenção, coloca aqui, ó. A gente tem que colocar na nossa mente, né? Para a gente ter clareza e aprender cada vez mais. Deus vai nos ensinando, vai nos mostrando como nós devemos agir, tá certo? Então, vamos lá. Então, os israelitas, eles pedem um rei. Eles queriam um rei. Aí foram até Samuel. Aí, olha como conta a história. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Então, essa história eu contei ontem, né? Acho que hoje eu teria que entrar, era no capítulo 9 mesmo. Então, eu vou repetir para poder... É bom que a gente bota, inculte mais na nossa mente, né? Então, vamos repetir essa história. E aí, então, sucedeu que Samuel, então, já estava envelhecido, e aí ele teve 2 filhos, o primogênito, que era Joel, e também o Abia, que era o segundo filho. E ele, então, esses 2 filhos dele se tornaram juízes sobre Israel. Então, eles começaram a mandar, a fazer e desfazer em Israel. Porém, eles começaram muito bem, seguindo ali o pai, fazendo direitinho. Depois eles foram se corrompendo, né, fazendo coisas que não poderiam ser feitas. E aí o povo, os anciões, né, acharam aquilo muito ruim que eles estavam fazendo e foram até Samuel, ao pai, falar com o pai. E disseram, olha que você já está envelhecendo e nós precisamos de um rei, nós queremos um rei sobre Israel. Então Samuel achou tudo aquilo muito estranho e aí Samuel foi a Deus. Samuel dobrou o joelho, orou a Deus para que Deus lhe desse as palavras corretas. Então Deus deu a palavra para ele, o que ele deveria falar com o povo, e ele falou com o povo. Então, o que aconteceu? Saul, ele busca as jumentas para o seu pai. O que aconteceu? Então, houve aquele reboliço todo, né? Aconteceram muitas coisas depois que o Samuel orou ao Senhor, né? E houve muitas coisas, e aí o povo não quis ouvir a voz de Deus, né? Não quis ouvir a voz de Samuel, quero dizer. E disseram, não mais haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor Jesus. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes o rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade, que ele ia constituir um rei para aquele povo. Então, havia um homem lá em Benjamim, né, cujo nome era Quis,
filho de Abial, né? Abiel, né? No caso, né? Abiel foi que era o Abia, né? Abiel, que era o filho de Samuel, né? Filho de Zeror, não, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, ele daqui para cima, ele tinha um rosto lindo, ele sobressaía onde ele chegasse, Esaú. Então, Esaú era um homem muito bonito, muito bonito. Então, o que aconteceu? Passaram, pois, houve várias mudanças, né? Então, estes tinham um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros até para cima sobre o todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis. Então as jumentas de Quis havia sumido. O pai de Saul, por isso, por isso disse: Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Então, Saul saiu a procurar a jumenta, mas precisava levar mais alguém contigo. E ele chamou aquele moço bonito, né, que tinha uma boa fisionomia, uma boa aparência, para acompanhar. E eles foram. Então, eles seguiram pelas montanhas, né, e passaram pelas montanhas de Efraim, dali passaram por outras terras, de outros lugares. Porém, eles não acharam a jumenta em lugar nenhum, a jumenta que eles procuraram. Mas eles chegaram a um determinado lugar onde lá havia um profeta. E quando eles passaram num determinado lugar, que agora eu esqueci o nome, não lembro o nome. Eles passaram num determinado lugar onde tinha muitas moças tirando água, colhendo água para levar, né, para lá, para cá, para onde elas viviam, né? E ali eles perguntaram. Então Saul perguntou para essas moças, né, onde se encontrava esse profeta, né? E aí elas indicaram o caminho e eles chegaram até Samuel. Estou contando a história desde Samuel, né? Vocês estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Então, foi dito assim: então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela colina da cidade, acharam umas moças, olha o que eu estava contando, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram: está aqui o vidente? Eles perguntaram, né? Saul então perguntou, e o rapaz. E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aí, o tens diante de ti, apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo de hoje sacrifício no alto. Entrando-vos na cidade, logo os achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Então, o povo levava toda a alimentação para que fosse abençoado por Samuel. E aí, olha o que aconteceu. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Então, Samuel vinha quando Saul estava indo junto com aquele rapaz. E aí, o que aconteceu? Eles estavam subindo na montanha, né? Porque Saul encontra, então, houve aquele encontro de Saul com Samuel, você está entendendo? E aí, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse dizendo. Então, Deus já tinha dito a Samuel que ele encontraria com Saul e esse rapaz. Já tinha revelado a Samuel. E então Samuel já estava preparado para recebê-lo. Aí Samuel o que fez? Convidou eles para ficar de um dia para o outro, que ele falaria tudo que houvesse no coração deles para Saul e aquele rapaz. E aí o que aconteceu?
E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Olha que Samuel disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração declararei. Então, pela manhã, Samuel iria contar tudo para ele que Deus tinha já botado, que estaria no coração dele, e então ia despedir eles poderiam ir embora. E antes mesmo que eles perguntassem para o profeta, para Samuel, o que se ele sabia de alguma coisa em relação à jumenta, Samuel já estava com a resposta. Então, olha o que aconteceu. E Samuel respondeu a Saul e disse: Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e come hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo que está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, olha que Samuel já deu a resposta a ele antes mesmo dele perguntar. Você entende? Antes de Saul perguntar, Samuel já falou, porque Deus já havia falado com Samuel que Saul ia até ele e ia perguntar aquilo. Você entende? Samuel já sabia de tudo, era profeta, Deus já conversava com ele. Então, houve assim, e quanto às jumentas, olha o que Samuel disse, e quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então o povo queria muito o pai queria que achasse as jumentas que estavam perdidas, né? Tinham sumido. Porém, já tinham sido achadas, mas Deus queria que Saul chegasse até Samuel. E olha o que aconteceu. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu o filho de Benjamim, do menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Pois me falas com semelhantes palavras. Por que me fala com semelhantes palavras? Ele perguntava, né? Porém Samuel tomou a Saul, o seu moço, e o levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens, mais ou menos, que tinham. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Era para botar na mesa, porque eles iriam comer todos juntos. Aí ele disse assim: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e desperdir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, ele e Saul. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: disse ao moço que passe adiante de nós. E então mandou que o rapaz andasse mais à frente. Porém, tu espera. Aí mandou Saul esperar. E te farei ouvir a palavra de Deus. Então Samuel falou para Saul: Saul, manda o rapaz, o companheiro que foi, né, aquele rapaz bonito, a caminhar mais à frente, porque eu tenho uma palavra para dizer para você, mas é somente para você que Deus mandou que eu te dissesse. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então Saul foi ungido como rei de Israel, né? Deus falou para Samuel que ungisse Saul. Porém, olha o que aconteceu. Eu já estou no capítulo 10, tá bom, gente? Estou adiantando bastante. Então, o que aconteceu?
Então, foi achada as jumentas, né? Então, eu vou ler para vocês entenderem. Porventura não, o Senhor por capitão sobre a sua herança, né? Ungiu, né? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim de Zeisa, os quais dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? O pai dele já estava aflito, porque Saul não chegava com a notícia da jumenta e eles já haviam encontrado as jumentas. Vocês entendem? Então, dali passaram-se mais adiante e chegaram ao carvalho de Tabor, né? E te perguntaram como estás, e deram 2 pães que tomaras das suas mãos. Então chegaras ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Olha, os profetas estariam profetizando, ali eles estavam cantando, estavam louvando, né? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Então Samuel falou: olha, o Espírito do Senhor, nosso Deus, vai se apoderar de você e profetizará contra eles. Então Samuel tinha a incumbência de profetizar. Não era Samuel em si, era o Espírito de Deus que se apossava de Saul, né? Para que Saul falasse, profetizasse a respeito para aqueles homens, né? E há de ser que quando esses sinais se vierem, fazer o que achar a sua mão, porque Deus é contigo. Então, Samuel falou para Saul: quando todos os sinais, quando tudo acontecer, você faça aquilo que te vier, porque Deus estará contigo, aquilo que ele achar que fosse certo. Então, nós já sabemos o que acontece. Nós já sabemos que Deus, ele sempre... Ai, gente, desculpa. Eu tomei um cafezinho antes e eu tenho um pouco de refluxo. E aí, às vezes, a mim acontecem essas coisas. Eu tenho que cuidar disso, sabe? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos continuar aqui. Então, nós já sabemos que Deus sempre revelou aos profetas as suas palavras, né? E nesse capítulo 9, conta que um homem de Benjamim, né? Que é o Quis, filho de Abiel, tinha um filho do nome Saul, e Saul, então, ele foi constituído rei. E Saul, ele no início, ele fazia tudo muito certinho, não errava em nada, era perfeito, fazia tudo como Deus lhe havia mandado. Então Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel, como o povo tinha pedido, lembra? O povo tinha pedido. Então, Saul começou a fazer as coisas erradas, né? Onde ele tudo que ele fizesse, ele iria, naquela época, ele liderava aquela terra, né? Aquela nação. E então ele dava ensinamentos como as pessoas deveriam fazer para que tudo melhorasse naquela cidade, naquela nação, ali no ambiente deles. Então ele começou a fazer tudo certinho. Só que a Bíblia conta, aqui na história de Samuel conta, que Saul, ele foi perdendo, conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo aquele carisma, né? Porque ele começou a ficar arrogante, ele começou a ficar desobediente, ele achava que tinha que fazer tudo do jeito dele, ele não quis mais ouvir a voz de Deus. E aí, o que aconteceu? Saul, então, perdeu o reinado. Ele perdeu o reinado porque ele não queria obedecer. Ele se tornou um homem rebelde aos olhos de Deus. Você entende? E a pessoa que se torna rebelde aos olhos de Deus, essa pessoa, ela perde o seu cargo. Você entende? Ela perde o seu cargo. E aí o que conta? Então, o que eu quero dizer com isso? O que conta aqui na história, né? Conta então. Aí diz assim, ó,
Então, depois que Saul foi ungido rei, ele é santificado, né, junto com os utensílios na casa do Senhor. Saul, então, foi o primeiro a ser ungido, o rei de Israel, e teve o privilégio de entrar ali na casa, de estar na casa de Deus, junto a Deus, né? Porque Deus confiou a ele a ser rei de Israel, conforme os anciões haviam pedido, todo aquele povo tinha pedido. Porém, ele foi desonesto, ficou sendo uma pessoa arrogante, corrupto, fez de tudo que não se podia fazer, como os israelitas já fizeram no passado, ele estava fazendo também igual, erradamente. E aí Deus tirou, ele perdeu o reinado dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, né, que isso é um exemplo para a gente, vocês entendem, né? A Bíblia conta histórias aqui de exemplos para a gente que nós precisamos estar atentos e observar isso. Então, quando a Bíblia mostra que quando nós somos obedientes a Deus, tudo de bom acontece, tudo vai prosseguindo certinho, mas quando você começa a se tornar uma pessoa porque tem um status melhor, você subiu um pouquinho de cargo, ou na sua empresa, ou não sei, em algum lugar, você começa a ficar de narizinho muito empinadinho, né? Se acha melhor que todo mundo, distrata as pessoas, começa a ser arrogante com as pessoas. Deus está ali te observando. Você pensa que não, mas Ele está sempre presente. Então, Ele está sempre vendo. Então, não seja ingrato a Deus. Não seja ingrato a Deus. Porque quando nós recebemos as bênçãos, nós devemos continuar amando e respeitando e glorificando o nome de Deus. E muitas pessoas não fazem isso. Às vezes, tem pessoas que recebem um cargo melhor na empresa, que recebem um salário maior, ou que tem uma casa melhor um pouquinho, consegue uma casa melhor ou coisas melhores, já se acha, né? Fica se achando, né? Que é melhor do que todo mundo, que pode isso, que pode aquilo. E aí se torna uma pessoa arrogante, não carrega mais aquele bom perfume de Deus, né? Não é uma pessoa agradável, mas não é uma pessoa carismática, uma pessoa que gosta de levar coisas boas para outra, uma pessoa justa, que vê as coisas injustas e quer fazer o que é justo. Tem muitas pessoas aí, a gente pensa que não, mas tem muitas, o cabelinho, ele é tão fininho que ele me incomoda. Então, tem muitas pessoas injustas por aí. Então, para que nós devemos continuar honrando a Deus, para que Deus possa nos honrar. Então, a palavra de hoje, gente, a palavra de hoje é: honre a Deus, porque se você honrar a Deus, Ele com certeza vai te honrar, tá certo? Desculpa. É um pigarro, só Jesus. Mas eu vou ficar boa disso. Eu chego e fico vermelhinha, que o sangue sobe e aí dá aquele calorzinho, né? Mas não reparem, tá bom, gente? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas é a minha natureza, cada um com seu cada um, não é mesmo? Mas, então deixa eu voltar aqui a palavra, vai ser uma coisa que isso que eu tô falando é sério. Eu não estou aqui de brincadeira, nem querendo aparecer, nada disso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra. Então, é necessário honrar, glorificar, fazer as coisas certas para que Deus possa te honrar. Então, honre a Deus para que Ele possa te honrar, tá bom? A palavra de hoje é essa. Então, vamos saber mais sobre esse assunto. Nós vamos continuar estudando. Aqui eu já falei até o capítulo 10. Depois nós já estamos na metade do livro de Samuel, né? Amanhã eu vou falar o capítulo 11, 12 e 13 para adiantar. E aí, depois 14, 15, 16 e vamos até o capítulo 24, tá certo? E tudo vai dar certo, a gente vai estudando aqui aos pouquinhos e vamos aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Aqui, o que está no livro, que é a nossa Bíblia, tá aqui, tá bom? Tudo que nós
aprendemos tudo que nós precisamos aprender está aqui, que é a palavra de Deus. Então, é dentro dessa palavra que nós devemos obedecer, procurar obedecer. Por mais que a gente fique um pouco... Que tem dia que nós estamos preguiçosos, tem dia que nós estamos... Ai, poxa, não estou com vontade de fazer isso. Ai, meu Deus, estou tão assim. Aí, o que você faz? Ora, Deus, Senhor, me dê força, porque eu não posso ouvir essa palavra de negatividade na minha vida. Eu quero seguir em frente com o Senhor, tá certo? Então, vamos seguir em frente com Jesus, tá certo? Amanhã nós vamos dar continuidade a essa palavra, tá bom? Então, desculpa aí se eu não fui muito legal hoje, também com essa tosse que às vezes me ataca, mas um pigarrozinho. Mas, gente, olha, vou melhorar disso, prometo. Prometo que vou melhorar. Vamos continuar, então, estudando, tá bom? A palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, você que chegou aí, esse americano maravilhoso, que Deus te abençoe e te guarde. Não estou vendo você, mas eu creio que tu é um homem de Deus, tá certo? Manda aí a foto sua, me dizendo o seu nome direitinho, para mim poder te conhecer e a gente ficar aqui comunicando através da palavra de Deus, tá certo? Vamos buscar em Deus aprender cada vez mais. Você e todos os outros que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? E vamos então partir para amanhã, porque amanhã é outro dia, né? Terça-feira, vamos começar um novo dia, pedindo a Deus renovação no nosso espírito, tá certo? Ore o Pai Nosso, o Salmo 91, e vamos seguindo em frente, que Deus é com a gente. Tá bom? Amanhã estarei de volta, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.